ler um texto da Palavra de Deus na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 até 11. E vamos fazer esta leitura participada, como temos feito ultimamente. Eu leio o primeiro versículo, a igreja lê o segundo, e assim alternadamente. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, esvaziou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Agora todos juntos. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu quero falar esta manhã sobre um Deus de perplexidades. Um Deus de perplexidades. O nosso Deus é fonte de muitas perplexidades. E a perplexidade, quando nós ficamos perplexos com alguma coisa, admirados, surpreendidos, isso leva-nos sempre a pensar como é que sucedeu essa coisa, porque é que aconteceu, para que é que aconteceu, faz-nos colocar algumas perguntas sobre aquilo que nos está a surpreender. Mas quando falamos das coisas de Deus, quando nós ficamos perplexos com Deus por alguma razão, isso leva-nos sempre a crescer na graça e no conhecimento. Porquê? Porque nós nos interessamos pelo assunto. Nós queremos saber mais, nós queremos conhecer mais, nós queremos experimentar mais. Amém? Alguém disse que a perplexidade é o início do conhecimento. Quando as pessoas ficam perplexas, elas fazem perguntas. E essas perguntas conduzem a procurar descobrir, a procurar conhecer alguma coisa mais sobre o assunto. Irmãos, vejam que qualquer profissional hoje precisa de se reciclar, precisa de se especializar, precisa de se atualizar. Se for um médico, por exemplo, é conveniente que ele vá a congressos da sua especialidade, que ele leia a literatura médica da sua especialidade, que ele troque impressões com outras pessoas, outros profissionais da sua especialidade, porque senão ele fica rapidamente ultrapassado. Porque a ciência tem um desenvolvimento tão brutal nos últimos 100 anos, tem tido um desenvolvimento tão brutal, comparando com o passado, com os séculos anteriores, que o conhecimento é tanto e está tão disponível que é muito difícil uma pessoa que não procura fazer esses contactos, não procura atualizar-se, reciclar-se, é muito difícil que ela não fique completamente ultrapassada. É claro que alguém pode pensar, mas eu faço esta tarefa há não sei quantos anos e fiz sempre da mesma maneira. Bom, há tarefas que são mecânicas e que se calhar não precisam de grande reciclagem. Mas ainda assim, mesmo na indústria, é necessário as pessoas reciclarem-se. O nosso irmão Dionísio, por exemplo, ele tem falhado aqui alguns fins de semana, porque ele é encarregado de uma fábrica, e vieram, ao fim de semana, e vêm ainda, creio eu, alguns engenheiros da Alemanha para ensinarem os encarregados a como é que funciona um determinado equipamento, determinadas máquinas, para que eles depois possam ensinar aos operários. Isto chama-se reciclagem, isto chama-se atualização. Ora, se as máquinas fossem sempre as mesmas, nós ainda estávamos hoje a andar com carros do tempo dos anos 40, por exemplo. Não, as coisas vão atualizando, as coisas vão se reciclando, há coisas novas sempre a acontecer. E nas coisas de Deus, nós precisamos também de estar abertos àquilo que Deus vai fazer. Porque Deus age de muitas formas diferentes. É a chamada multiforme graça de Deus. Eu tinha um colega meu e amigo, e que foi meu professor também durante alguns anos, que
que ele dizia que nós precisamos estar abertos ao espanto, abertos a admirarmos com alguma coisa, espantarmos com alguma coisa. Nós cantamos aqui uma canção que diz: fico espantado com o teu amor, ó Deus. Fico espantado com o teu amor, ó Deus. É uma forma de nós ficarmos perplexos, de nós ficarmos admirados com o amor de Deus. O amor de Deus nos constrange, diz a Bíblia, mas Ele constrange-nos porque Ele provoca em nós perplexidade. Como é que Deus me amou desta maneira? De forma tão sacrificial, de forma tão permanente. Como é que Deus não desiste de mim? Apesar das minhas falhas, das minhas lutas, das minhas dificuldades. Então é bom que na vida espiritual nós também sejamos capazes de nos abrir ao espanto, ficarmos espantados com aquilo que Deus faz. Sabe, essa coisa de pensar que temos Deus aqui na palma da mão e que controlamos tudo o que tem a ver com Deus e que já sabemos tudo, isso é uma atitude soberba, isso é uma atitude de ignorância espiritual, porque nós nos admiramos. Ponham-se os sapatos dos discípulos que andavam com Jesus durante aqueles 3 anos e meio do seu ministério público. Quantas vezes Pedro, Tiago, João, Mateus, todos os outros não ficaram boquiabertos, perplexos, admirados com coisas que aconteciam? Alguns desses relatos nós temos essa nota, outros não. Por exemplo, quando Jesus passou próximo de Samaria e os discípulos foram à cidade comprar mantimentos, quando regressaram, diz que eles ficaram admirados por verem Jesus sozinho a falar com uma mulher junto ao poço de Sicar. Admirados, talvez até chocados para a cultura da época, porque não era normal que uma mulher falasse com um homem sozinho, um homem que não fosse da sua família, não estando ali presente mais ninguém. Deus sempre nos surpreende. E é bom que nós estejamos dispostos a ser surpreendidos por Ele. Para isso precisamos de estar abertos ao espanto. Mas talvez a maior perplexidade que Jesus nos provoca seja aquela em que Ele se sujeitou voluntariamente a 3 humilhações absolutamente impensáveis. Ele sujeitou-se a 3 humilhações completamente impensáveis. A primeira delas foi que ele prescindiu da sua condição de exclusividade, da sua condição divina, e fez-se homem, tornando-se assim co-participante da sua criação. Veja bem, a Bíblia diz que Jesus estava presente na criação do mundo. Quando nós fomos criados, quando o ser humano foi criado e toda a restante criação, ele estava lá. E houve uma altura da história em que ele decidiu: não, eu vou passar a ser co-participante da minha criação. Eu vou passar a ser homem também. Eu tenho razões para fazer isto. Eu sou obrigado, é necessário que eu faça isto. Então ele humilhou-se ao pôr de lado a exclusividade da sua condição divina e fez-se homem, tornando-se co-participante da sua criação. Isto deixa-nos perplexos. Leonardo Boff, um teólogo, disse a certa altura: todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. Só Deus quis ser homem. E nasceu na condição de um menino frágil e indefeso. Que coisa tremenda! Isto não causa perplexidade? Com certeza que sim. Causou perplexidade aos judeus, que não conseguiam compreender uma coisa dessas. Eles esperavam outro tipo de Messias, outro tipo de figura, completamente diferente, com outro tipo de objetivos, com outro tipo de alvos. Eles não esperavam Jesus de Nazaré, que acabou por dizer que o meu reino não é deste mundo, que veio estabelecer um reino espiritual. Eles não esperavam. Ainda hoje, muitas pessoas têm perplexidade, veem com perplexidade essa ideia de que Deus se fez homem. Pessoas têm dificuldade em aderir à fé, em abraçar a fé. Porquê? Porque isso é uma coisa que não é esperada. É uma coisa inesperada. É uma coisa surpreendente. É uma coisa que nos espanta. É uma coisa que nos causa perplexidade. Mas Ele sujeitou-se à sua primeira humilhação, ao fazer-se co-participante da sua criação.
e ao deixar a sua condição exclusiva de Deus. A segunda humilhação foi que ele humilhou-se a si mesmo, sujeitando-se à difamação e à tortura. Depois de habitar entre os homens, reparem que ele podia ter nascido no palácio. Ele podia ter nascido com poder político, com poder religioso. Ele podia ter nascido assim. Mas não. Ele viveu entre os homens, como a mais desprezada das criaturas, e é por isso que ele não rejeita ninguém, porque ele foi o mais rejeitado dos homens. E ele sujeitou-se à difamação. Chamaram Belzebu. Disseram que estava cheio de demónios. Chamaram-lhe comilão e ladrão, só porque ele sentava à mesa com pessoas que os judeus consideravam indignos. Ele foi torturado. Puseram-lhe uma coroa de espinhos na cabeça. Chicotearam. Quando ele estava pendurado na cruz, ele sentiu as queimbras. Ele sentiu as dores. Ele sentiu todos os sintomas de um crucificado. Sintomas horríveis. De dores terríveis. Físicas. Mas desde o jardim do Getsemane, que ele estava debaixo de uma pressão espiritual terrível, um sofrimento espiritual terrível. E é por isso que ele ali, ainda no Getsemane, escorreram da sua testa gotas de sangue. E dizem as ciências médicas que para uma pessoa fazer isso, para uma pessoa ter gotas de suor com sangue, é porque está debaixo de uma agonia profunda. Não era a agonia da crucificação. Ele ainda não tinha sido crucificado. Era uma agonia espiritual ao suportar sobre si mesmo os pecados do mundo. Ele foi difamado, ele foi torturado. Ele sujeitou-se a essa humilhação por amor de nós. E esta é a segunda grande humilhação que Jesus se sujeitou. Isto não causa perplexidade, não nos surpreende, não nos faz ficar admirados. Nós sabemos de casos de altruístas, de pessoas que deram a vida por outras, ou para salvar os seus filhos, ou para salvar alguma pessoa até que não tinha nenhuma ligação familiar, pessoas de altruísmo, pessoas que respeitavam o seu semelhante e que tiveram essa atitude e deram a vida por causa de outras pessoas. Mas nada se compara à humilhação que Jesus sofreu. Ele que era Deus, ser chamado Belzebu. Ele que era Deus, ser difamado. Ele que era Deus, ser torturado e levado à morte. E esta foi a terceira e última grande humilhação. Ele aceitou descer à condição de um vulgar criminoso sujeito a uma morte indigna. A morte do crucificado era apenas para os criminosos mais baixos, mais rebeldes. E Jesus sujeitou-se a isso. Ele aceitou descer àquela condição. Uma humilhação a que ele se sujeitou. E estas três humilhações são expressões de uma renúncia que causa a maior das perplexidades. E nós podemos ficar aqui horas a falar do amor de Deus, do amor sacrificial, do que Ele sofreu por nós, a entrar em pormenores e tudo isso, e a nossa alma fica aquecida e nós ficamos gratos e dizemos obrigado Senhor, obrigado Senhor. Mas aquilo que Paulo diz aos Filipenses é outra coisa. É outra coisa ainda. Porque tudo isto vem a propósito, como lemos no texto, de cultivar em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É assim que ele começa a falar, a escrever, o apóstolo Paulo. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se humilhou. Então Paulo usa o exemplo de Jesus, do Jesus humilhado, para estimular os cristãos da igreja de Filipos a poderem desenvolver em si uma atitude de renúncia. Irmãos, a vida é feita de renúncias. Há pouco estava a falar com um irmão, estava a dizer da sua infância. O seu pai tinha tido 8 filhos. Das dificuldades, das lutas por que passaram.
E tantos casos que acontecem que nós sabemos, não é? Pessoas no tempo da fome, no tempo da miséria, tinham muitos filhos, mal tinham dinheiro para comer, passavam mal e todas essas coisas. E às vezes é preciso renunciar. Há pais que tiraram comida da boca para dar aos filhos. Sabem, conhecem alguém? Sim? Há pais que deixaram de comprar roupa para vestir, para poder vestir os filhos. Há grandes sacrifícios, renúncias, em nome de alguma coisa mais alta, mais elevada. Por vezes é necessário nós largarmos velhos hábitos e deixarmos algumas coisas para trás. Há um poema chamado Tempo de Travessia, de Fernando Pessoa, que diz uma coisa muito interessante. Diz assim: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. É um poema interessante sobre como é importante, às vezes, renunciar a alguma coisa em nome de um bem maior. Como é importante, por vezes, fazer mudanças na nossa vida. Há algumas mudanças que precisam de ser necessárias. Mas mais do que renunciar aos hábitos que já não geram nada de novo, a Bíblia ensina que nós, os filhos de Deus, precisamos de renunciar a nós mesmos. Mais do que renunciar àqueles caminhos que levam sempre aos mesmos lugares, ou àquela roupa que já tem a nossa forma do nosso corpo, mais do que lutarmos contra a nossa cristalização, ficarmos um pouco como parados no tempo, como a mulher de Ló, que ficou transformada numa estátua de sal, que já não se podia mover. E por vezes há pessoas que não pensam em mudar coisa nenhuma na sua vida e ficam cristalizados e ficam parados e não mudam completamente nada. Essas pessoas perderam a dinâmica, perderam vida. Porque movimento é vida. E já não saem dali. Já não crescem, já não conseguem espantar-se, admirar-se com nada, já não conseguem deliciar-se com nada, já sabem tudo, já viram tudo, já conhecem tudo. E estão transformados numa estátua de sal. Precisamos renunciar a nós mesmos. Então disse Jesus aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie, isto é, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, porque aquele que quiser... Peço desculpa. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Tem que se negar a si mesmo. Tem que se negar a si mesmo. Que este novo ano que está a começar seja um ano de renúncia às roupas usadas e aos caminhos velhos, mas também de despojamento de nós mesmos. Que nós nos possamos admirar e deliciar com as perplexidades que o nosso Deus nos oferece tantas vezes e para as quais nós não estamos atentos. E que Ele nos oferece à medida que vamos tendo intimidade com Ele. É isso que acontece. Que todos possamos dizer: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Isto é negar-se a si mesmo. Dizia o apóstolo Paulo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual se amou e se entregou a si mesmo por mim. Que a ceia que nós vamos tomar agora seja o selo dessa identificação total com o nosso Salvador. Que a ceia que nós vamos tomar, estes símbolos que nós vamos tomar, possam simbolizar a nossa identificação com Cristo. Sabe que ao tomar estes símbolos nós estamos a identificar com Cristo na sua morte. Porque é a única forma de nos identificarmos também com a sua ressurreição e com a sua glorificação. Porque quem não morrer com Cristo
não ressuscita com Ele e não será glorificado com Ele. Então, ao tomar estes símbolos, nós estamos a dizer: Senhor, eu identifico-me contigo na tua morte. Tu morreste por mim. Eu aceito isso. Eu agradeço. Eu reconheço isso. E eu quero continuar a seguir-te. Amém? Que nós possamos fazer isso. E continuar a estar disponíveis, complexos para aquilo que Deus vai fazer. Que nos possamos admirar. Não apenas com o amor de Deus. Fique espantado com o teu amor a Deus. Não apenas com o amor de Deus. Mas precisamos ficar espantados com a maneira como Deus trabalha. Com as pessoas que Deus usa. Com a forma como Ele faz de uma maneira e de outra. Com tudo aquilo que Deus faz. E que tantas vezes nos surpreende. Porque vai contra os nossos padrões, as nossas tradições, as nossas formas de ver. São as nossas roupas velhas, espirituais, que não nos deixam mover, que às vezes ficam tão feitas ao nosso corpo que nós já não nos podemos mover. São os velhos caminhos que levam sempre aos mesmos sítios e não temos a coragem de trilhar caminhos novos que nos levam a sítios novos onde Deus nos quer conduzir. Que nós possamos estar disponíveis para ficar admirados com Deus. E eu penso, irmãos, que este ano nós devíamos estar disponíveis para Deus nos surpreender. Deus nos surpreender. E Deus surpreende-nos sempre positivamente. Nós podemos não entender muito bem o que é que está a passar, ou como é que isto está a acontecer, como é que Deus se está a mover, mas Deus sempre nos surpreende positivamente. Nós ficamos surpreendidos e alegres porque os nossos filhos fazem alguma coisa positiva que nos surpreende. Nós ficamos alegres, ficamos contentes. Então, que possamos ter essa mesma disponibilidade para aquilo que Deus vai fazer. Vamos chegar em pé, vou ter os diáconos que estão de serviço à ceia rapidamente. E vamos orar antes de celebrar a ceia do Senhor. Essa ceia é que todos são chamados a vida. Todos aqueles que são discípulos de Jesus, que já deram o seu coração a Jesus, já propuseram no seu coração segui-lo e aprender com Ele e caminhar com Ele. Todos eles são convidados a vir à mesa do Senhor. Mesmo que não sejam desta igreja, são convidados a vir à mesa da comunhão. Vamos fechar os nossos olhos. Nosso Deus e Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus das perplexidades, que provoca em nós tantas perplexidades, Senhor. Nós Te agradecemos porque Tu sempre nos surpreendes, porque Tu sempre, ó Deus, lidas connosco de uma maneira que nos surpreende, como fizeste no passado, Senhor. Não nos deixes adormecer, não nos deixes cair em adormecimento, para que nós não fiquemos, Senhor, ó Deus, como que insensíveis, Senhor, à Tua voz, insensíveis ao Teu trabalho, insensíveis àquilo que Tu fazes, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, quando vamos tomar estes símbolos, Senhor, guia, Senhor, os nossos passos, que o nosso coração seja um coração para ficar na Tua presença, Senhor, disposto a ficar admirado, a ficar surpreendido com aquilo que Tu queres fazer, com aquilo que Tu vais fazer, com a forma como Tu trabalhas na nossa vida e naqueles que estão à nossa volta, Pai, para que no final sejas glorificado, ó Deus, no nosso meio, através de nós, Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Amém.